Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 3 de outubro. Ibovespa apresentou aqui uma excelente alta de 3,23%, rompendo o topo anterior, retomando aqui a tendência de alta, na realidade com pivô de alta, inclusive aqui anulando a formação de topo pelo gráfico semanal. Agora eu chamo a atenção para um pequeno detalhe, vamos aqui ampliar até o gráfico semanal. Então o Ibov tinha aqui 13 semanas para cima, gerou formação de topo e está vindo aqui mais para cima. Ou seja, a perspectiva desse tipo de formação é de não se ter um movimento tão longo para cima como foi esse primeiro movimento, porque a correção foi bem curta aqui pelo gráfico semanal. A gente já teve algo nesse sentido aqui no próprio índice, a gente vê um movimento que foi bem forte para cima, gera perda de mínima, gera aqui uma certa lateralização e vem aqui para cima um pouco mais, ou seja, não vai muito longe para ter depois uma correção mais clara pelo gráfico semanal. Aqui também teve um movimento mais forte para cima, perde a mínima da semana anterior, gera algo ainda um pouco mais para cima, depois dá uma pequena travada, uma correção um pouco maior para gerar um próximo movimento de alta. Então o Ibov, quando gera sequências de mínimas ascendentes e perda de mínima, ainda consegue gerar algo aqui para cima. Então algo que pode acontecer já está justamente ocorrendo aqui no índice, gerou a anulação desse topo aqui, perspectiva ainda de poder ter algo mais para cima, mas sem ter uma expectativa tão forte de se ter um movimento semelhante ao que a gente teve aqui anteriormente de 13 semanas para cima, ou até mesmo computar, por exemplo, 4, 5 semanas para cima, seria menos provável. A gente pode até ter movimentos mais bagunçados, como esse daqui, esse movimento daqui, essa forma aqui de movimentação, ou seja, gera um rompimento forte para cima, depois dá uma travada, uma lateralização um pouco maior, fazendo uma correção um pouco maior no tempo desse movimento aqui anterior de subida. Voltando aqui para o gráfico diário, mas enquanto o Ibov pelo menos não voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, 74,363, segue aqui na sua tendência de alta, sem gerar sinalização de fraqueza dessa tendência de alta. E movimentação, olhando para o G60, que a gente pode ver um movimento muito forte para cima, movimentação para baixo nesse momento, ou seja, um pregão de baixo seria mais para uma correção da forte subida do pregão de hoje, a partir aí do próximo pregão. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube. Também aproveite para se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo. Você que se inscreve aí no canal, para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Aproveite também para clicar aqui em cima e acessar aí os procedimentos para que você possa testar gratuitamente durante um determinado período o recebimento das recomendações aí de compra e venda no mercado de renda variável no seu celular ou desktop. Futuros. Mini índice candle forte de alta, o G60 rompeu aquela região que eu tinha comentado na última análise, gerou um candle muito forte depois na hora seguinte, depois do rompimento que não gerou um candle muito forte de alta, mas no candle seguinte gerou um candle muito forte de alta e uma movimentação muito forte para cima com pouca correção e um tempo gráfico inferior, a não ser num gráfico de 5 minutos ficaria mais visível algumas formações de fundo aí ascendente no mini índice. Movimento muito longo para cima, para se trabalhar pensando já no próximo pregão, chance de ter alguma correção desse movimento de alta, por esse motivo, sinalização de topo num gráfico de 60 minutos ou algum sinal um pouco mais relevante de perda de força nesse movimento de subida e o início de um movimento de baixa no G60 é o que mais apoiaria a possibilidade de se trabalhar numa ponta vendedora aqui no mini índice a partir do próximo pregão. Movimentação para baixo, alguma sinalização um pouco mais forte para baixo, seguida aqui de um novo sinal de subida, ou seja, uma formação aqui para baixo de uns 4 candles e depois uma nova formação de fundo, voltaria a apoiar mais a operação na ponta compradora, isto é, na minha leitura. Dólar, no mini dólar, dia de queda hoje, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, vou logo no gráfico de 10 minutos, que eu recomendei duas operações hoje no mini dólar. A primeira recomendação foi uma recomendação de venda aqui nesse ponto, na perda da mínima desse candle, com stop acima da máxima desse candle. Essa operação bateu aqui no objetivo, que era 54,5, então ficou basicamente em cima do objetivo e depois não conseguiu cair mais. Então essa operação gerou ganho e depois disso eu recomendei uma nova entrada no mini dólar, aqui na perda da mínima deste candle, ou seja, uma operação um pouco mais arriscada, visto que tinha aqui uma sinalização de um pivô de alta, mas para mim eu estava computando tudo isso aqui, essa movimentação em ABC, de uma correção, principalmente desse último movimento de baixo, que foi o movimento que nós pegamos. Minha expectativa é que pudesse gerar mais uma movimentação para baixo, pegar essa movimentação para baixo. Mas terminou que não andou, eu reposicionei o stop na superação dos
58,5, ou seja, um stop mais curto do que o inicial, que a entrada foi aqui na perda da mínima desse candle com stop aqui. Depois reposicionei o stop para a superação da máxima desse candle. Então foi um stop bem curto nessa posição. Então no final das contas, colocando aqui os valores, os resultados, a primeira operação gerou um ganho de 0,22%, proporcionando um crescimento de 0,32% no capital total. A segunda gerou uma perda de 0,05%, representando uma redução de 0,07% do capital total. Então foram duas operações aí no mini dólar. Para o próximo pregão, se olharmos para o gráfico 60 minutos, a tendência segue sendo uma tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, ainda ficaria atento aqui para se buscar a operação de venda, caso gere alguma nova sinalização aqui para baixo, ou seja, de algum topo descendente. Por outro lado, se abrir o pregão de maneira mais forte para cima, ficaria atento para você buscar alguma operação de compra aqui, preferencialmente através de fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos, até mesmo 5 minutos, acima dos 360. Gosto de trabalhar mais com um gráfico de 10 minutos. Olhando agora para as ações, PTR4 pregão de hoje alta de 3,77%, infelizmente ela abriu com um gap de alta. Eu tinha comentado na última videoanálise a possibilidade de se buscar uma entrada aqui logo acima dos 15,40, mas abriu bem acima dos 15,40 e aí dificultou a possibilidade de entrada já de imediato na Petro. O fato é que a ação consegue romper aqui o topo de 15,96, gerar basicamente em dois pregões, ou seja, uma recuperação. Se olharmos aqui para o G60, depois da abertura do primeiro pregão, da primeira hora de pregão, do pregão de ontem, do pregão dia 2, o ativo já gerou aqui a subida da mínima para a máxima de 6%, ou seja, um movimento que já rompe o topo anterior, já gera um novo pivô de alta na ação. Para quem opera candle de força e operando um pivô de alta, seria uma possibilidade de entrada na superação da máxima nesse pregão, com stop para baixo dessa mínima, e aí teria uma forma de projetar isso, ou pelo menos o risco dessa operação, o tamanho do stop aqui para cima, trabalhando na relação risco-ganho de 1 para 1. A outra alternativa que mais me chama a atenção seria avaliar uma correção pelo gráfico de 60 minutos, tentando pegar ainda uma parte desse movimento de subida através de uma entrada desse movimento aqui de subida que eu estou mencionando, através de uma entrada ali de fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Na Vale 3, dia de alta no pregão de hoje, 2,45%, iniciou a formação de um topo descendente no gráfico diário, mas anulou essa formação aqui pelo G60, rompendo ali todas as resistências anteriores pelo gráfico de 60 minutos, pelo menos de uns 3 topos aqui no G60. Consegue essa boa formação, superando inclusive a máxima da semana passada, já tinha superado 32,40. Então o ativo gera a possibilidade de vir buscar aqui uma resistência um pouco mais acima. De imediato já está aqui nesse nível dos 32,62, fechou um pouquinho acima. O outro ponto seria que uma região principalmente de gap de fechamento na faixa dos 33,18 a 33,30. Acima disso, o próximo nível já seria esse gap aqui de baixo, junto com essa máxima de um possível topo na faixa dos 34,31 a 34,39. Então são os pontos que eu identifico como resistência para Vale 5, para Vale 3 nesse atual movimento de subida. TIM P3, recomendei compra no pregão de hoje. Essa recomendação de compra, não peguei o ativo já na superação dos 11,66, aguardei a primeira hora de pregão, ela fechou bem a primeira hora de pregão e depois disso, após ela gerar algum recuo aqui para baixo, recomendo a entrada depois aqui no 11,75, a entrada em R$ 11,75, tentando pegar um movimento de subida que pode romper todas essas resistências anteriores, ou seja, romper justamente os R$ 12,09. Fechou muito bem, alta de 2,51%, uma forte formação de fundo. Então, passando aqui os dados dessa operação, dessa recomendação, que está em aberto já a operação, 11,75 ponto de entrada, com stop em 11,53, que é abaixo da mínima do pregão de hoje. Esse stop é de um stop de 1,87%, alocação nessa operação de 24%, com objetivo em R$ 12,19, ou seja, o objetivo da operação está justamente acima desse topo anterior, R$ 12,09. Avaliarei aí o comportamento desse ativo no decorrer aí dessa movimentação atualmente para cima. Então, olhando agora para outro papel aqui que também cheguei a fazer recomendação, a BBSE3, já tinha comentado o papel na última videoanálise, recomendação na superação da máxima do pregão anterior, 28,61 ponto de entrada, o stop inicialmente em R$ 28,03, então aqui esse ativo stop em 28,03 com objetivo em 29,77, risco nessa operação de 2,03%, alocando 22% do capital total na operação. Já reposicionei esse stop para baixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 28,20, ou seja,
não ganhou muita força aqui para cima. Como a gente está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, tem um risco um pouco maior nessa posição. Já havia comentado na última videoanálise, então não seria interessante se ela perdesse aqui a mínima do pregão de hoje, ou seja, aumentaria a chance de vir aqui para baixo a BBSE3, alongar o movimento de baixa no gráfico semanal. Por outro lado, ainda trabalho com a expectativa desse papel ganhar força aqui para cima, por isso fiz essa recomendação, porque se ela fizer algo nesse sentido, a relação risco-ganho dessa operação, que tem um risco um pouco maior, tende a ser bem interessante em cima de BBSE3. BRSR6, recomendei a entrada, ela já tinha comentado também na última videoanálise, precisar de entrada ali no fundo G60, só que ela já abriu aqui para cima. Fiquei monitorando o ativo gerou esse movimento de baixa no G60 e recomendei justamente quando estava gerando a formação aqui de um fundo, superando os 17,32. Recomendei essa compra com stop para baixo dessa mínima desse último fundo em R$ 17,12. Então, colocando aqui os valores, BBSE3, 28,61 ponto de entrada. Desculpa, BBSE3 não, isso aqui é BRSR6. Tinha falado de BBSE3. BRSR6 quase não sai, 17,33. Stop em 17,12 e objetivo em R$ 17,75, risco de 1,21% nessa operação, um stop bem curto, alocando 17% do capital total. Minha expectativa é que esse movimento iniciado aqui, que gerou 2 candles de subida, gerou um candle de correção, a expectativa é que fosse de alta, foi até um pregão de alta, mas não ganhou muita força, mas ainda podendo ser 2 candles de alta, 2 de baixa, 2 candles de baixa, não necessariamente com fechamentos negativos, mas com possibilidade de dar continuidade ainda desse movimento de subida, ou seja, esse longo movimento para baixo e está dentro de um movimento de alta no gráfico diário. Então, enquanto não gerar uma sinalização mais relevante para baixo, que seria um primeiro ponto de sinalização para baixo, 17,22, podendo até trabalhar com stop mais curto a partir do próximo pregão, se anular essa formação de fundo aqui no G60. Então, em relação a BBSE3, que eu cheguei a comentar, os valores da BBSE3, o ponto de entrada, R$ 28,61, 28,03 que é 28,20. O stop já foi até comentado, 29,77 e o risco de 2,03%, alocando 22% do capital total. No caso da BRSR6, 17% foi a alocação. CCRO3, ativo que a gente segue na ponta compradora. Na ponta compradora esse papel fechou com alta de 1,54%, já reposicionei o stop dessa operação em R$ 17,55, logo abaixo da mínima desse fundo ascendente, que gerou até um pivôzinho de alta no G60. Se esse papel vier para baixo de 17,66, avaliaria a possibilidade de encerramento dessa posição, porque já tem alguns dias que a gente está dentro dela, não conseguiu ganhar força para cima. Vai ser importante para o próximo pregão que esse papel consiga superar essa sequência aqui já de 2 máximas descendentes, para ganhar um pouco mais de força aqui para cima, em direção ao objetivo que a gente traçou na faixa de 18,23 no 18,03 no primeiro momento, estendido um pouco mais para cima em R$ 18,23. Brasil Foods, ativo, gerou uma forte formação de fundo aqui no gráfico diário, fechou muito bem o pregão de hoje com alta de 3,43%, um único movimento de alta no G60, depois de uma longa lateralização pelo gráfico 60 minutos. Então, esse papel, dentro do que ele fez, abre a possibilidade, ou se buscar uma entrada em rompimento aqui na superação dessa máxima, desse topo anterior, é uma das alternativas para quem opera rompimento, superação dos 47,25. A outra alternativa que eu vejo um pouco mais interessante é a questão que eu comentei na PETR4, de comprar fundo ascendente pelo gráfico 60 minutos. Após alguma correção desse movimento de alta, buscar a entrada através de fundo ascendente pelo G60. E a outra simples entrada seria comprar aqui justamente já na superação da massa pregão de hoje, com stop para baixo da mínima desse pregão, com uma relação risco-ganho de 1 para 1. Aqui também trabalharia com alguma relação risco-ganho de 1 para 1, caso o stop seja posicionado aqui embaixo, um stop um pouco mais longo para o ativo. E por último aqui, o IS3. A WIS3 no pregão de hoje apresentou uma leve alta de 0,86%, é um ativo que continua dentro de um movimento aqui de alta, dentro desse movimento de alta, vem fazendo uma movimentação mais quebrada aqui, gerou um forte candle para baixo, mas não foi muito longe, pelo menos assim, não deu sequência a essa movimentação, não deu sequência para perder essa região de R$16, por volta de R$16,69. É um ativo que abre a possibilidade de se buscar uma compra, se romper a máxima pregão de hoje, é uma das alternativas, um pouco mais arriscada, na expectativa que ela consiga anular essa formação aqui de topo descendente no gráfico semanal. Então o ativo vem gerando topos descendentes no gráfico semanal,
mas ainda se a gente olhar para o gráfico mensal, ainda está dentro de uma tendência de alta com possibilidade de gerar uma nova formação de fundo. Então a operação também tem um risco um pouco maior, mas resolvendo andar gera uma melhor relação risco-ganho. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.